religião paradisíaca e religião infernal. Ao escrever abertamente sobre religião, não tenho a intenção de insultar quando digo que todas as religiões surgidas até hoje foram infernais, já que os fundadores das principais religiões, sem exceção, foram vítimas de diversas perseguições e martírios em sua fase inicial. Por essa razão, tornou-se comum pensar que o sofrimento é inerente à religião. Da mesma forma, é fato que até seus fiéis vieram sendo vítimas de perseguições e martírios registrados pela história em incontáveis episódios, alguns insuportáveis de ler, tão aterradores que são. Até mesmo Jesus Cristo, precursor do cristianismo, hoje difundido mundialmente, passou por tal situação. A perseguição pelos fariseus e a morte na cruz são histórias conhecidas. No Japão, pode-se dizer que todos os religiosos, uns mais, outros menos, tiveram uma vida repleta de sofrimentos. Buda Sakyamuni e o príncipe Shotoku foram exceções e não sofreram perseguições pelo fato de serem príncipes. Logicamente, os fundadores de religião não são maus, muito pelo contrário, são mais virtuosos que as pessoas comuns. Sendo dotados de um extraordinário sentimento de amor e misericórdia, não conseguem deixar de salvar os desafortunados, mesmo que para isso sacrifiquem a própria vida. Por essa razão, são pessoas santas, a própria personificação do bem. Por conseguinte, seria justo o governo e o povo reconhecerem seus esforços, agradecê-los e tratá-los com a máxima consideração. Ao invés disso, preferem odiá-los como se fossem os líderes dos demônios. Perseguem-nos, oprimem-nos e tentam tirar-lhes até mesmo a vida. Portanto, não existe absurdo maior. Ao analisarmos friamente, não seria mais lógico considerar como demoníacas justamente as pessoas que abominam, torturam e tentam eliminar esses grandes virtuosos? O ser humano originariamente é bom ou é mau. Não existe estado intermediário. Em outras palavras, ele está aliado ou a Deus ou ao demônio. Assim, é muito natural que quem abomina a Deus, defende o ateísmo e ataca as religiões que praticam o bem, tornam-se servo do demônio. Até mesmo os fundadores de religiões hoje consideradas importantes, no começo foram tratados como seres demoníacos e tenazmente perseguidos. Conforme a própria história mostra, no final, o mal foi derrotado pelo bem. As santas palavras proferidas por Jesus Cristo, venci o mundo, em meio ao seu martírio, encerram o mesmo sentido e são dignas de reflexão. Assim, a maioria das religiões tradicionais foram finalmente reconhecidas longos anos após a morte de seus fundadores, que passaram a ser reverenciados como divindades ou budas. Certamente isso se deve em grande parte à felicidade que seus ensinamentos proporcionaram às pessoas e à notável contribuição para o aumento do bem-estar da sociedade. Pode-se dizer que não existe religião que tenha sido devidamente reconhecida enquanto seu fundador estava vivo. Por isso, o sofrimento é visto como algo natural, e até os fiéis ficaram propensos a se comprazer com uma vida de sacrifícios. Principalmente no caso do cristianismo, ficamos comovidos ao ler a história trágica dos missionários que, seguindo o exemplo do ato redentor de Jesus Cristo e conscientes dos sofrimentos a que seriam expostos, ofereceram-se mesmo correndo risco de vida para trabalhar em territórios selvagens. Por esse motivo, creio que não há, hoje, nenhuma religião tão solidamente enraizada em todos os cantos do mundo como o cristianismo. Inclusive no Japão,
as conhecidas expulsão dos padres e a rebelião de Amakusa nos mostram as perseguições aos cristãos. Todavia, todos esses sofrimentos foram causados por fatores externos. Por outro lado, não são poucas as crenças em que os fiéis, voluntariamente, procuram o próprio padecimento. No cristianismo, por exemplo, há grupos que seguem estritamente os mandamentos, os que praticam a abstinência e os que se entregam à vida monástica. Da mesma forma, o islamismo, o lamaísmo e o taoísmo da China, bem como o brahmanismo da Índia, caracterizam-se por considerar a abstinência como o foco principal da fé. Embora em proporções diferentes, desde os tempos antigos ocorrem fatos semelhantes entre diversas religiões do Japão, como a perseguição religiosa que o budismo impôs ao shintoísmo, a ponto de, durante algum tempo, a imagem budista de Amida Nyorai ter sido entronizada no grande santuário shintoísta de Ise. Além disso, o ascetismo dos shintoístas e as grandes perseguições vividas pelos bonzos são do conhecimento de todos. Entre estas, uma das mais famosas talvez seja a vivida por Nichiren Shonin, conhecida como Tatsunokuchi. Quando a espada que o executaria foi levantada, ocorreu um milagre e ele se livrou da morte iminente. Por outro lado, existem algumas ramificações budistas que levam ao extremo o cumprimento dos mandamentos e se entregam às práticas ascéticas, e muitas que se concentram apenas em práticas de meditação. Conforme vimos acima, podemos dizer que, de forma geral, todas as religiões até hoje são infernais, pois consideram o sofrimento inerente a elas um meio para polir a alma. Assim, acabam transformando o homem em um ser anormal, que faz do sofrimento seu prazer. Falando claramente, visto que essas religiões eram fracas, precisavam acrescentar a força humana. Então, quando menos se esperava, surgiu a nossa igreja messiânica neste mundo de crenças infernais. Tudo nela difere radicalmente das religiões existentes, sendo até mesmo o seu oposto. Nossa religião repudia principalmente as atrozes práticas ascéticas, considerando a vida paradisíaca como uma verdadeira fé. Por conseguinte, aquilo que ela ensina às pessoas é completamente diferente das religiões tradicionais no que se refere tanto à forma de pensar quanto à forma de agir. Além disso, o grande escopo de nossa instituição abarca religião, filosofia, ciência, arte e, sobretudo, os fatores essenciais para a salvação da humanidade, como a solução do problema da saúde e a revolução da agricultura, todas elas obras surpreendentes. Pode-se dizer que tudo isso constitui a condição para transformar o inferno em paraíso. E o que seria isso senão o verdadeiro amor de Deus e a misericórdia búdica? Por conseguinte, praticar o ascetismo não é um caminho correto, pois viver de forma paradisíaca e transbordante de alegria é que significa ter sido verdadeiramente salvo. Quando isso se expandir ao mundo inteiro, surgirá o paraíso terrestre. Nesses termos, o mundo paradisíaco, que é o lema da nossa religião, se inicia a partir do lar. É evidente que, com o aumento gradativo de lares paradisíacos, um dia o mundo se transformará em paraíso. Ao conhecerem essa verdade, as pessoas deveriam elogiar e louvar nossa religião e prontamente nela ingressar. Todavia, como os homens são influenciados negativamente por conceitos ateístas ou por religiões de caráter sódio,
ficam desconfiados e nos interpretam mal, protelando a oportunidade de se tornarem felizes. Chegará o dia em que a verdade sobre a nossa religião certamente será compreendida. Eu aguardo este momento e empenho-me dia e noite, de acordo com os desígnios de Deus. Em 25 de março de 1953. Nota: o termo infernal do título não se refere à religião que cultua o demônio ou o diabo, mas sim àquela que valoriza o sofrimento.